Vidas de Gente. Gente com histórias, aspectos de vidas com passado e presente. Vidas de Gente. Nosso convidado desta tarde é o escritor Rui Teles, que está com mais uma obra no mercado. Os Perdidos no Planalto do Lubango. Boa tarde, Rui, e obrigado por acederes a este nosso convite para mais uma vez estarmos aqui a conversar sobre as coisas da Huila em Luanda. Chegaste recentemente de Portugal, onde fizeste o lançamento da obra, e agora vais fazê-lo no Lubango. Eu perguntaria, esta obra, Os Perdidos no Planalto do Lubango, podes contar um pouco do enredo desta obra? Ok, muito boa tarde. Eu fico agradecido pelo convite e mais uma vez poder estar aqui para expressar a nossa temática sobre o Lubango. Este livro tem como temática a saída dos madeirenses de Funchal, desde a viagem marítima, depois a viagem de Moçambique para o Lubango em carros Boers, que eram carros com rodas de ferro muito grandes. Durante esse trajeto há vários episódios, há várias dificuldades de travessia, inclusive tudo que tinha sido aprontado por Câmara Leme antes de ir buscar essa leva de madeirenses para começar a fazer a formação e a colonização do Lubango. Ele não encontra nada. No Namibe, ele tinha deixado vários valores que era para poder criar condições para eles suportarem e poderem recuperar da viagem marítima. Os mesmos não encontram absolutamente nada, então tiveram que ficar ao relento. Depois alguém consegue arranjar um armazém para 203 pessoas, porque eles saem 202 da Madeira e uma pessoa nasce na travessia marítima. Então depois disso conseguem acertar com os Boers que já estavam instalados na Umpata, que era para poderem fazer essa transportação dos mesmos para a cidade de Lubango. E são várias situações difíceis, porque desde a travessia do deserto, depois as chuvas, porque eles chegam aqui em dezembro, que é um mês bastante chuvoso, e fazem pela primeira vez a subida pela Serra da Umbia, que é extremamente difícil, o que era só feito a cavalo e não em carros muito carregados e carros com excesso de pessoas. E quando chegam aos barracões também encontram outra vez nada construído e têm que eles próprios começarem a construir os tais barracões num período de chuvas constantes. E à volta desta travessia, desta formação do Lubango, há uma história de amor, que uma das pessoas que vem nessa leva, que se apaixona durante a viagem e depois casa com essa pessoa e dá uma formação familiar, do qual eu sou descendente. Então, também cito as várias dificuldades, as batalhas no momento da altura, que era considerada as batalhas de pacificação do sul de Angola, que culmina com uma derrota, a maior derrota portuguesa no sul de Angola, que é a Batalha do Val do Pemba. E depois as retomadas pelo capitão Roçadas, depois no fim pelo general Pereira Dessa, quando derrota o nosso herói Mandom. Mais ou menos ela gira nesta temática. Portanto, isso é um pouco de história, não? Sim, mas é uma história, e como é difícil fazer história, eu preferi fazer um pouco de história com um romance, porque senão os historiadores iriam me cobrar alguma falha minha, então eu preferi que, embora eu tenha investigado bastante, mas existe sempre lapsos nessas histórias. Ok, investigaste, isso é importante, obviamente que os historiadores terão que perdoar alguma coisa. Eu acho até que terão que beber alguma coisa na obra. Sim, porque ela é bastante interessante. É um livro que tem 340 páginas, já é um romance grande, e só lendo que as pessoas verão e terão a possibilidade de analisar os verdadeiros factos e as dificuldades que as pessoas passavam naquela altura para poder tornar, de 4 ou 5 barracões, tornar esta cidade que nós temos hoje. E inclusive também no livro narra a passagem da cidade do Lubango, ou aliás, da vila do Lubango à cidade de Sá da Bandeira, que é a 31 de maio de 1923. Então, todos esses aspectos são narrados na obra e poderá também ajudar as gerações futuras quando fizerem uma análise
e tentarem beber um pouco da história da sua cidade. Esta obra vem cobrir, de certa forma, um lapso que existia na biblioteca local, porque, embora haja alguma matéria sobre isso, a verdade é que está muito pouco divulgada e deve estar muito escondida. Sim, porque eu tentei refugiar-me um pouco nos livros da própria biblioteca e encontrei muito pouca coisa. Então foi mais internet e pedir livros a outras pessoas para poder investigar, porque a nossa biblioteca, infelizmente, está um pouco carente. E eu, neste lançamento, irei fazer também a entrega das minhas 4 obras à Biblioteca Provincial. Este lançamento está a ser feito em comunhão de esforços com a própria Direção da Cultura aqui. E eu terei muito prazer em oferecer esses livros para que os jovens possam ler. É evidente que isso é importante, pois vai enriquecer o património bibliotecário da nossa cidade. Entretanto, lançaste a obra em Lisboa, uma opção, evidentemente. Qual é a aceitação lá? Sempre a minha editora é portuguesa, né? Então eu tenho um compromisso com eles durante 5 anos. Eu já vou na 3ª obra com eles, então só daqui a mais 2 anos é que eu termino esse contrato. A aceitação tem sido boa, porque eu estou a vender na FNAC e na Bertrand, sim. E tem sido aceito, mas sabe que nós até atingirmos um determinado patamar precisamos de uma boa divulgação, de muita informação sobre o próprio escritor, né? E é que nós aqui não temos essa possibilidade. E eu, por exemplo, vejo por cada obra que sai do PPTela ou sai do Agualusa, quer dizer, elas praticamente são quase esgotadas de seguida. Pois, mas o que está por detrás desses 2 grandes escritores? É a máquina que eles têm, quer dizer, é que nós não temos essa... É o marketing. É o marketing. Mesmo aqui na Willa, por exemplo, deveria ser uma obra que devíamos fazer um marketing muito mais forte, mas as pessoas fecham-se em tentar publicitar, em tentar fazer com que a obra seja. Por isso é que eu... Rui, desculpa só, eu acho que afinal a tal cidade do conhecimento não é tanto assim. Não, acho que não. Mesmo os próprios nossos intelectuais aqui afastam-se um pouco do conhecimento, porque deveria ser, as próprias universidades ou faculdades aqui deveriam se engajar muito em fazer palestras sobre literatura, sobre vários temas. E nós estamos muito longe disso. É que deveríamos repensar o conhecimento e tentar fazer um pouco mais para a divulgação dos nossos trabalhos e que as pessoas que estão interessadas em fazer esse tipo de trabalho, porque para além de mim existem mais outras pessoas que o fazem, né? Talvez possamos todos fazer um exercício junto das faculdades, no sentido de abrirem-se mais, fazerem colóquios, workshops, enfim, fazerem discussões à volta da literatura e dos temas que estarão em livro e que possam, de algum modo, servir para a formação, não? Sim, porque eu agora até preocupei-me em convidar alguns desses decanos dessas faculdades para o lançamento. Se eles aparecerem, nós vamos aproveitar o momento para tocar nesse assunto, né? Porque até quem vai ser o apresentador do livro é uma pessoa que está dedicada a essa área e é professor do ICHED. E ele já está preparado mesmo para fazer esse pedido, né? Para ver se nós começamos a criar mais esses encontros, porque é muito importante, porque o conhecimento, por vezes, quando a gente tenta adquiri-lo, torna-se difícil. E esse é um momento que nós estamos a viver. Nós há dias tivemos o prazer de estar convidados para o lançamento da obra História de Angola, na sua 2ª reedição, pelo autor que esteve no Lubango, Oliveira Pinto. Deves conhecer. Sim. Só que eu não estava no momento na cidade. Pois, tu não estavas cá, eu sei. Mas, entretanto, dizer-te, a discussão e o apresentador foi um jovem, digamos assim, do ICHED, e que muito bem teceu considerações à volta da obra e que levaram à interação com a plateia, o que foi muito interessante. E naturalmente que o ICHED será uma das áreas da educação a quem esta obra possa interessar e as outras também. Sim, eu penso que sim, né? Mas uma questão também que era importante. Acho que a cultura, agora que está sobre nova gestão, deveria fazer um trabalho muito importante nessa área. Querem incentivar os jovens a escrever, poder
nesses colóquios, para que eles comecem a ter acesso a determinadas obras, a ter acesso a determinado conhecimento que de momento não o têm. E hoje é bastante difícil os jovens conseguirem meios monetários para conseguirem adquirir esse conhecimento. E se houvesse de quando em quando a vinda de um escritor renomado, o Lubango, fazer esses colóquios, seria bastante benéfico para todos nós, não é? Independentemente disso, Rui, eu acho que também, em paralelo, era preciso repensar o mercado livreiro. Não há uma livraria. Pois, isso também é outra questão. E depois os livros estão a preços quase inacessíveis ao bolso do estudante, que é a maioria das pessoas que adquirem os livros. E os preços que o livro chega a Angola, depois com esta desvalorização da moeda, em que mesmo que o livro chegue aqui a 13 euros ou 12 euros, multiplicando quase por 5, eles ficam quase em 6.000 kwandas. Então o escritor ou vende a perder dinheiro, ou então não consegue vender. Esse é um dos maiores problemas. Então, se houvesse também por parte da cultura ou de outras entidades um patrocínio para que a edição fosse comparticipada, não digo na totalidade, mas comparticipada, porque nós os escritores temos que comparticipar com tudo, desde a passagem, alojamento, a edição, quer dizer, e fica bastante onerosa uma edição de um livro. Eu acredito que também já tive essa experiência, mas de qualquer forma é preciso não parar, porque na verdade o mercado e a nossa juventude, os futuros, precisam desse material. Eu iria agora passar a uma outra questão. Tens programado o lançamento do livro no Lubango, onde e como? Bem, o livro será lançado na sede do Sporting, porque veja o paradoxo, porque deveria ser na mediateca, mas ela encontra-se ocupada já neste momento. E a única sala disponível neste momento no Lubango é a sala do Sporting. E embora esteja a merecer algumas obrinhas agora para poder ser mais aconchegante. Não vais pedir patrocínio, pois não? Não já está a ser feito, né? Porque eu, por acaso, sou o presidente do Sporting e também precisava de fazer alguns trabalhos, né, para tornar a sala um pouco mais confortável. Então juntou-se o útil ao agradável, né, do que estar a pagar uma sala noutro sítio e depois não iria ter dinheiro para poder fazer as obras na nossa sala, né? De qualquer forma, achas que o Lubango vai receber essa obra bem ou vai passar assim de lado como passou nas outras duas? Bem, eu estou a tentar fazer esforços para tudo, para que ela seja publicitada, para que ela seja divulgada. Vamos ver se os órgãos de informação colaboram e seja o jornalista à procura da informação. Não é sempre a pessoa que tem que lançar algo, é que tem que se deslocar. E pagar a publicidade. Pois, acho que o jornalista devia estar um pouco mais preocupado com isso. Porque a informação não é só questões políticas ou questões de âmbito social. Também a cultura faz parte da informação. Essa seria uma notícia boa. Essa do lançamento de um livro é uma notícia boa. Sim, é uma notícia, pelo menos, de um escritor local, né? Claro. Porque há outras pessoas que vêm cá lançar, mas vêm fazer um relançamento porque já lançaram nos seus locais onde vivem, né? Sim, mas isto é mais a propósito de o jornalista estar muito mais vocacionado para cobrir coisas más do que para cobrir coisas boas. Também é uma verdade, né? Porque acho que deveriam procurar mais a notícia. Devia ser a busca da informação devia ser um dos principais aspectos do próprio jornalista devia abarcar, porque se for a nível desportivo, se ele não for na hora do jogo, não vai cobrir o jogo depois dele ser realizado, né? Pois, mas sabes, isto tem a ver com o passado recente, em que o jornalista só saía da emissora ou do jornal quando fosse alertado pelo respectivo órgão para ir cobrir. Caso não, ele não era capaz de ir à procura de notícia. Não ia mesmo. Sim, eu acho que é essa a situação que está-se a viver de momento, mas vou tentar fazer chegar junto aos órgãos de informação a possibilidade de que seja divulgada a obra para podermos ter o maior número de pessoas que tenha conhecimento da mesma e onde ela será vendida a posterior, né? Eu geralmente vendo os meus livros na Lelo, têm saído alguns, mas
também não existe aquela informação que nós pretendemos, pôr cartazes da obra, porque eu ainda... Porque a Lelo já não é a Lelo. Sim, já não é a Lelo, agora é uma sucursal da Lelo, porque eu vejo nos outros lançamentos, quer dizer, as livrarias têm cartazes do lançamento da obra, então era necessário. Eu vou tentar chegar a um acordo com o senhor da livraria para ver se nós podemos publicitar um pouco a obra, para que as pessoas ao passarem ali sintam que a obra existe. Também há um sítio muito importante que eu tentei ver se punha os meus livros à venda, que era no Quero, mas é bastante difícil, porque as ordens... Está centralizada em Luanda. Está centralizada em Luanda, sim. E era um sítio que tem outra visibilidade, porque o número de pessoas lá é muito maior, né? E não pensas lançar em Luanda? Não, eu estou a pensar lançar em Bengala a seguir. Ok. É uma cidade que tem muito para mim, porque eu vivi muitos anos lá, então tenho lá muita gente conhecida e pediram-me que eu fizesse lá um lançamento simbólico. Acho que é importante realmente. Rui, vamos agora mudar de assunto, uma vez que chegastes agora de Portugal e acompanhaste mais ou menos de perto a visita do Presidente João Lourenço a Portugal, não? Qual é a opinião? A visita foi interessante, né? E acho que ficaram para trás alguns aspectos negativos que existiam nas relações e a necessidade que os dois povos se unam cada vez mais e esqueçam as coisas do passado, como o Presidente disse que ia numa visita de presente e futuro, né? E não falar no passado. E acho que é muito importante, porque nós temos relações, quer dizer, que serão imortais, porque há elos familiares, há muita coisa que... E é mesmo também uma porta de lançamento para nós, queira não, Portugal está na Europa e nós, quando quisermos... Falamos a mesma língua. Falamos a mesma língua, queremos uma plataforma de relançamento, tem que ser a partir daí. Fiquei, de certa forma, satisfeito com uma foto que eu vi. O Presidente da República junto com a Ministra da Justiça de Portugal. Sim, também, por acaso, tive a possibilidade de a ver. Chamou-te a atenção. E acho que isso demonstrou muito, porque tanto como existiram vários ministros neste país também que de cor branca, falando assim, lá também já há a possibilidade de ter uma ministra de cor negra. Quer dizer, são eles... As raças entrelaçaram-se e isso é bastante importante. E ali é curioso, porque ela é natural de Angola. Sim, ela é natural de Angola. E o curioso é que ela também tem mágoas de um determinado período deste país que está muito agora na moda de cima e que vai ter com certeza um final. Sim, acho que é o 27 de maio está... Quando tenho a oportunidade escrevo sempre muito sobre isso, porque acho que o 27 de maio não está bem contado. Há necessidade de criarmos talvez um momento da verdade, uma comissão da verdade como a África do Sul fez, para que nós possamos pôr um ponto final para saber realmente o que é que se passou no 27 de maio, porque nós hoje estamos a ouvir e ver factos, né, de pessoas que estiveram e participaram diretamente no 27 de maio, que hoje se excluem dessa participação, que não é muito correto, né? As pessoas têm que assumir aquilo que fizeram. Eu acho que já não há necessidade de ter que se prender ou ter que se fazer, não, mas apenas que as pessoas relatem de facto aquilo que se passou. E que se possa saber onde é que as pessoas estão enterradas e legalizar, de certa forma, essas mortes com documentação para que os familiares possam finalmente enterrar os seus mortos. Sim, acho que sim, isso é bastante importante, porque enquanto não existir um documento ou uma certidão de óbito a confirmar a morte dessa pessoa, ela é considerada ainda desaparecida, né? Embora já sejam muitos anos. Né? Entretanto, em Lisboa, na conferência de imprensa do Presidente, numa das conferências de imprensa, apareceu uma jovem angolana que foi protagonista de algum embaraço. Sim, olha, li também isso nas redes sociais e acho que ela tentou intervir. Também o momento não foi muito oportuno, acho eu, né? Deveria ter sido noutra altura e ter outro anunciamento. Ou ter pedido um encontro mesmo com o Presidente da República para ela explanar aquilo que sentia, né? Porque há momentos próprios da gente dizer as nossas coisas.
Mas pronto, acho que a questão ficou ultrapassada, mas ficou sentido e ficou registrado. Exatamente, mas o Presidente saiu muito bem da questão e julgo que mais tarde alguém falou com a jovem, porque tem aparecido o poema, já apareceu nas redes sociais, e tem aparecido a história da jovem. E eu julgo que é a tal questão que estávamos a referir, as questões do 27 têm que ser realmente debatidas e de uma vez por todas arrumadas. Sim, eu acho que sim, é bastante importante. E uma das saídas, para mim, acho que era essa, criar a tal Comissão da Verdade, em que as pessoas que se sentem lesadas e as pessoas que tiveram perdas humanas nesse período, que foi bastante trágico, e nós ainda não sabemos totalizar o número de mortes que nós tivemos, e pelo menos... Tu és desta altura? Sim, já estava nas Forças Armadas nessa altura. Pronto, mas eu não participei, ainda era muito jovem, né? Mas acho que é uma mágoa para toda a gente que tenha passado por essa fase. Rui, achas que o país neste momento está melhor em relação àquela última entrevista que nós fizemos? Não, acho que não. Ainda é muito cedo para sentir e apalpar as melhorias no país, né? Está-se a tentar criar um clima mais saudável e mais sadio para que o país dê uns passos à frente. Mas ainda há muita coisa por afinar e o Presidente ainda não teve tempo suficiente. Inclusive, nota-se que por parte dele existe uma certa vontade, mas ainda existe aquele emperramento na máquina, né? Porque está-se a mexer com muitas consciências e pessoas que têm muito poder ainda, que tentam encravar a máquina, né? Mas acho que daqui a mais um ano já podemos ver outros resultados, porque num ano também não se podia pedir muito. Ainda mais com a crise que o país tem económica, né? Porque não há dinheiro, o petróleo esteve a subir bem de um momento para o outro, já parou. O Orçamento Geral do Estado já foi feito e já está a ser repensado para ser renovado, é um bocado complicado. Vamos esperar que as coisas melhorem, para bem do nosso povo mesmo, porque já sofreu bastante. Olha, outra coisa, entretanto a Huila também já tem um novo governador. Qual é a opinião que tens para este período? Também é uma coisa, ele só está aqui há um mês ou um mês e meio, mas já se nota algumas coisas, né? Algum empenho por parte dele. Pronto, não vamos dizer que a reparação e a reconstrução da cidade já vem de um processo anterior, mas ele está a dar um incremento maior. Depois é uma pessoa que economicamente está muito bem e pode ajudar nos momentos mais difíceis, né? E já se vê a interação dele. Foi ao balneário do Desportivo da Vila, coisa que a maior parte dos nossos dirigentes nunca foram. O Desportivo da Vila ganhou. Sim, ganhou e fez um bom jogo, por acaso. Mas é importante que ele não veja só o futebol, também veja o resto do desporto. Pelo menos o Sporting, já que ele também é de Sporting, parece-me. Sim, e acho que também ficaria um apelo a ele, que o Sporting, que ele também gosta, que eu sei que ele é sportinguista, deveria também dar uma mãozinha, porque nós somos dos clubes que menos mãozinhas temos levado neste tempo todo. Eu não vou fazer-te mais perguntas neste momento. Deixava os microfones da MFM para algo que queiras acrescentar e vamos aguardar por mais trabalhos teus na área da literatura. Sim, olha, eu queria agradecer esta oportunidade e poder divulgar o lançamento deste meu trabalho. Já tenho um trabalho quase concluído, ainda não está pronto, mas também não quero ser muito maçador em termos de trabalho, tem que dar um timing de uma para a outra, né? Este será um trabalho um pouco relacionado com isso que acabamos de falar de 27 de maio, que é os nossos mortos. É um ciclo de várias etapas. É a etapa colonial, depois a etapa de 75 em diante, depois outras fases. É um livro que narra a nossa guerra durante o processo, desde o período colonial até o período de 2002. E depois tem um capítulozinho dedicado a 2002 em frente. Mas estou a trabalhá-lo bem, com mais calma, porque isso é um trabalho que eu já estava a escrever há bastantes anos. E agora com esta nova situação, achas que é oportuno? Acho que sim, e também, quer dizer, também já amadureci mais a escrever, né? Já amadureci mais, já consigo trabalhar melhor aquilo que eu faço
E é importante, mas neste momento só quero me debruçar ainda sobre este trabalho e solicitar a presença de todas as pessoas interessadas na obra. É um pouco difícil as pessoas aqui pela MFM terem acesso a nossa entrevista, mas... Ok, obrigado e sucesso. Obrigado, até à próxima. Vidas de gente. Gente com histórias, aspectos de vidas com passado e presente. Vidas de gente.